Ninguém solta a pata de ninguém. Gostei dessa frase aí da reportagem. E olha, no extremo sul do país, a expectativa é que as cheias atinjam níveis recordes durante essa semana. Então a gente vai conversar com o repórter Chico Regueira, que está em Pelotas, e explica pra gente o que está acontecendo, explica os motivos. Chico, boa noite. Boa noite, Maju. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Fantástico. Essa semana promete ser uma semana de muita atenção aqui para o extremo sul, porque a cidade se prepara para viver o ápice dos alagamentos, das inundações que devem acontecer entre amanhã e quarta e quinta-feira. Isso porque a carga d'água que estava lá no Rio Guaíba, descendo pela Lagoa dos Patos, já se aproxima aqui dessa região, que é o fim da lagoa, e que está com a lagoa está muito cheia, a maré está muito alta, chove aqui também, há previsão de chuva, e por isso é motivo de preocupação. As inundações estão em 3 metros, cerca de 3 metros, mas devem avançar ainda mais. Eu estou numa área isolada, a região do Quadrado, você vê aí policiais civis e policiais da patrulha ambiental que estão aqui garantindo a segurança das casas e também orientando a população que mora aqui a sair dessa região, que é uma região considerada de alto risco. Maju, Juliana. Tá ficando louca, tá? Não me pediu em casamento, amor, tu só me deu a Não, eu pedi pra tua mãe. Foi a tua mãe que eu pedi em casamento. Foi com ela que eu fui lá por fora. Dia 23 de outubro de 2020. Ah, meu Deus, isso era feito ao demônio em pessoa. O pior que tu era feio quando eu te conheci. Tu te transformou. A partir do momento que eu vi. Ah, eu era o quê? Baquera Não, mas mãe. Nunca Mãe. me esqueço aquela vez que eu te pegar pra levar pro ML. Quando eu entro naquele carro, eu peguei até um susto. Hein? Bem, isso é tio que tá entrando. Vem cá. Tu vai pro trabalho e tu vai pro circo, porque tá parecendo palhaço desse jeito. Ah, meu amor, eu te conto qualquer coisa, né? Ah, meu amor, que ideia de meu bem, tá certo? A tua foto que botou aqui de outro dia era teu braço, eu tava morta no saco. Tá velhinha. Tu veio falar de mim? Você é feito cão. Mãe. Mãe, mas hoje a senhora é bonita. Ô, meu amor. Hoje é.
falei alguma coisa por acaso? Sem cabelo. Sem cabelo. Eu tô comemorando. Eu te disse, liga pro seu Lagostão e pega o valor. Seu Lagostão, eu quero pro seu Lagostão. Mãe, mas hoje isso é bonito. Você vai vir? Não sei. Eu não sou Não, sim. Sim, Eu sim. sou feio? É sim, pai. É sim, ô. Fez a todinha aí, Zé Pedro. Cadê? Ó, eu botei aqui, ó. Ah, pode pedir. E pra quem fica aqui, pra gente botou lá? Então eu quero isso aqui, ó. Quê? Bom, se você não arrumar, eu vou tentar comprar um tapete aqui pra casa, em praia. Não, eu não vou comprar isso não. Eu vou comprar dois jogos de... Esse negócio de botar placa assim, pra esse daí não Chimpanzé, mãe, agora! Tá certinho. Chimpanzé, chimpanzé. Chimpanzé, banha agora, seus filhos da mãe. Chimpanzé, toma banho. Chimpanzé, cuida desse bichinho pra vir com Tem um que ele. parece com ela e o outro parece com o Christian. Olha o nome, Levi Johan. Eu acho que é muito bonito. Só que você não tira aqui. Não, não gosto de botar.
Estados Unidos abriu debate sobre um tema que preocupa famílias do mundo inteiro: o aumento do transtorno mentais de crianças e jovens hiperconectados. Apresenta propostas para combater esse problema, mas na prática, como controlar o uso de celulares e redes sociais? A gente está presenciando o surgimento de uma geração ansiosa. Adoro. As crianças e os adolescentes do mundo todo estão em perigo. É o que diz um dos livros que promete estar na lista dos mais exclusivos do ano: A Geração Ansiosa. O psicólogo social Jonathan Haidt estudou durante décadas o colapso da saúde mental dos jovens, principalmente desde a criação dos smartphones. O Fantástico conversou com ele esta semana em Nova York. E o que aconteceu é o que eu chamo de grande reprogramação da geração. Em 2010, os adolescentes tinham um telefone apenas para fazer ligações, se encontravam mais com outras crianças e mas em 2015 tudo mudou. Eles trocaram o telefone celular comum por smartphone com câmera e internet. E as crianças passaram a ter uma infância no celular com efeitos na vida social e no desenvolvimento cognitivo. O autor lista 2 erros que nós adultos cometemos. Ora, em primeiro lugar, tivemos nossos filhos super protegidos na vida real. Ao mesmo tempo, na vida online, os jovens ficaram totalmente desprotegidos. Os pedófilos, por exemplo, migraram para as redes sociais e conseguem entrar em contato com as crianças sem que os pais desconfiem. Anos antes do livro ser escrito, Vanessa, João e a filha Bia se mudaram para a Flórida. Para manter o contato com a família no Brasil, os pais resolveram criar perfis para a menina, que na época tinha 10 anos, em diferentes redes sociais. Pouco a pouco, as notas e o comportamento da criança foram piorando. Mudou a personalidade. Já não era a Bia que a gente conhecia antes. E aí ela ficou um ano sem rede social. Como foi esse momento? Nossa, eu achei que eu queria morrer. Eu tinha quase 2 seguidores, né? Depois de afastar a filha das redes sociais, tudo começou a voltar aos eixos. Ela me odiou por um tempo, né? Mas depois, assim, com o tempo, aí ela já foi entendendo, foi se acostumando, foi vendo que existe vida sem rede social. Quando seu filho é pequeno e você quer um pouco de sossego, acaba dando ao seu filho um telefone e um tablet. Agora vemos as consequências disso. Uma geração que está muito mais ansiosa e deprimida, com mais casos de automutilação e suicídios. E um dos motivos do aumento da ansiedade e da depressão é a comparação. A pessoa está lá vivendo a vida normal dela, mas se compara com a imagem projetada na internet. E a vida nas redes sociais, como a gente sabe, é mais cor-de-rosa. As pessoas tiram mais fotos, postam mais nos dias felizes, especiais, do que nos dias difíceis. E não é só isso. Mesmo quando elas estão no cenário perfeito, as redes sociais são uma distração que atrapalha todo mundo, principalmente crianças e adolescentes. E elas fazem isso livremente, sem nenhuma regulamentação. Mas o governo da Flórida quer mudar isso. A partir de 1º de janeiro, as redes sociais estão proibidas de manter perfis de crianças com menos de 14 anos no estado. Entre 14 e 16 anos só serão permitidos perfis com autorização dos pais. E as redes sociais que não obedecerem à determinação serão multadas. Essas 2 famílias de brasileiros moram em Orlando há alguns anos. Agora, pais e filhos conversam sobre a nova lei. Eu acho que toda decisão tem prós e contras. E depende muito da realidade de cada família. Eu acho que a gente tem que educar, ao invés de proibir. Nem todo mundo recebe essa educação em casa. Na minha opinião, se você usa o celular ou as redes sociais para educação, o que é possível, você consegue educar usando do jeito certo. O bullying na internet toma proporções maiores, atinge mais pessoas. E é sempre um assunto que também traz preocupação. O alcance é muito maior. Hoje também as pessoas se escondem muito atrás, né, do celular para falar. Tá jogando o quê? Minecraft. Isso é muito perigoso. Jonathan Haidt afirma que
celular demais também atrapalha o desenvolvimento cognitivo. Acontece com vocês, assim, por exemplo, vou sentar aqui, eu tenho que ler um livro pra escola. Eu só vou dar uma olhadinha aqui numa rede social. E aí quando você vê, passou 1h30 e você não leu o livro, só ficou dizendo. Isso acontece? Frequentemente, todos os dias. Aconteceu ontem. O psicólogo tem relatos de jovens que, mesmo quando percebem que são ansiosos por causa das redes, não conseguem sair do seu círculo vicioso. Mas esta adolescente americana saiu. Ella Lemke ficou conhecida no ano passado depois de falar no Congresso americano sobre os efeitos negativos das redes sociais na vida dela. Quanto mais eu ficava online, mais minha saúde física e mental piorava. Ela criou a Desconecte-se, uma organização não governamental que orienta os jovens sobre as armadilhas das redes. Eu ganhei meu primeiro tablet com 12, 13 anos. Isso realmente inibiu a minha capacidade de viver o mundo de maneira criativa. Jonathan Reis propõe 4 ações urgentes. Nada de smartphones antes dos 14 anos. Redes sociais antes dos 16, nem pensar. Em terceiro, ele defende que as escolas têm que ser espaços completamente livres de celulares. E a quarta ação, que é provavelmente a mais difícil, substituir a dependência pelo celular por uma infância mais independente, com mais brincadeiras e riscos. É preciso aprender a cair e se levantar sozinho. Será que essas novas ideias têm espaço no Brasil? Eu acredito que sim. Para o pediatra Daniel Becker, essas mudanças são urgentes. Notaria-se aumento de ansiedade e depressão entre crianças e adolescentes com o uso de tela. Tem no Brasil isso também? Não há dúvida. A gente tem já movimentações de dados que mostram que há um aumento de transtornos psíquicos, transtornos emocionais na infância e na adolescência. Nos últimos anos, no mesmo período que ele analisa, 2012 para cá, E é a geração que mais sofre os efeitos negativos da hiperconectividade que começa a repensar Em 10 anos, as redes sociais não vão ser como são hoje. Queremos desenvolvê-las de uma outra forma, da maneira correta. As comunidades de pais são respostas muito importantes para essas duas primeiras normas que ele propõe. Atrasar a entrega do celular e atrasar a entrada nas redes sociais. Você tem famílias que se conectam, fazem amizade, fazem programação juntos. Quando chega nessa época, eles podem realmente ficar sem celular e se fortalecem entre si. e hoje a Bia reconhece os efeitos positivos desde que se desconectou. Eu comecei a jogar vôlei, eu comecei a pintar. Foi uma coisa que mudaram. Isso não teria acontecido se Não teria essas coisas que eu no telefone. Porque eu teria continuado ali assistindo as pessoas jogando vôlei, pintando, na academia, e eu só ia da cama. Qual são os dois? Sobre o uso de telas por crianças e adolescentes, continua no podcast do Fantástico. A Renata Capucci e a Maria Escodelé conversaram com a repórter Carolina Cimente e o pediatra Daniel Becker. Você pode ouvir em g1.com.br/fantástico ou no seu aplicativo de áudio preferido. A gente quer saber a sua opinião. Você viu que o estado da Flórida aprovou a lei que proíbe o uso das redes sociais por menores de 14 anos. E você, concorda com essa medida? Entre no site do Fantástico ou acesse o QR Code que está aqui na tela e vote. Daqui a pouco a gente volta e traz o resultado. A saga de uma guerreira pós-apocalíptica, uma disputa de poder no mundo dominado por macacos, ou a história de uma das maiores cantoras deste século. Uma nova leva de filmes promete surpreender o público, seja pelos efeitos especiais ou pelas transformações dos atores em cena. O Fantástico visitou os bastidores destas superproduções. A maquiagem, o cabelo, o talento. Muito já foi escrito sobre
Amy Winehouse. Dos maiores elogios à voz rasgada tão difícil de imitar, à ridicularização nos tabloides pelos muitos vícios e demônios internos. Agora, no filme Back to Black, nome do álbum que vendeu mais de 16 milhões de cópias, a diretora britânica Sam Taylor Johnson decidiu usar as palavras da própria Amy para contar a história da ascensão e queda de um dos maiores talentos do século XXI. O roteiro toma como base material escrito em primeira pessoa, letras de músicas, diários pessoais, entrevistas dadas pela cantora. Aos 27 anos, a estrela do filme tem a mesma idade que Amy tinha quando morreu, por excesso de álcool em junho de 2011. Marissa Abela se jogou no papel. Foram mais de 2 horas de canto por dia, durante 4 meses. No final, a diretora optou por usar a voz dela nas músicas e não a de Amy, o que não estava previsto no início das gravações. Não queríamos uma sósia, alguém que desse uma impressão de ele, mas alguém que pudesse habitar o papel. Eu poderia ensaiar 2 horas por dia e não chegaria nem perto. No filme, personagens que viraram vilões nos tribunais da opinião pública ganharam um olhar mais empático. O único vilão é o vício, diz Eddie Murson, que interpreta o quarto ex-motorista de táxi Mitch, com quem Amy tinha uma relação conturbada. O ex-namorado Blake carrega a culpa de ter apresentado o mundo das drogas pesadas à cantora, encanta pelo charme e humor nas mãos do ator Jake O'Connor. Não podiam ser interpretações pesadas. Amy enxergava o bem das pessoas que amava. E o ponto de vista, dessa vez, é o dela. Transformar atores em macacos pode ser um pouco mais complicado. Alain Gauthier é um dos fundadores do Cirque du Soleil. Coube a ele preparar o elenco para viverem chimpanzés, orangotangos e gorilas no novo filme do Planeta dos Macacos, o 10º da franquia. E eu hoje vou fazer você virar um gorila. Essa aqui é a primeira parte do processo da metamorfose. As muletas que os atores usaram na preparação dos personagens e ajudam a andar como um gorila. Claro que vai muito além da parte física. Tem muita tecnologia envolvida. Dá pra ver a diferença do primeiro filme de 1968, quando os atores só usavam os brasileiros. Agora quase tudo é computador e câmeras escondidas na selva onde o filme foi gravado, o que talvez deixe a tarefa de interpretar ainda mais difícil. Você tem que ter muita imaginação e pensar que está falando com um gorila. O ator Owen Teague, que interpreta o principal chimpanzé, Noah, preferiu se preparar para o dia. Eu passei uma semana no Santuário para Macacos na Flórida, apenas observando os chimpanzés, anotando e interagindo com eles. Eu acho que ali eu fui me tornando um macaco. O Planeta dos Macacos, o Reinado, conta a história do jovem primata que luta pela liberdade de seu grupo. Foi filmado na Austrália e também serviu de cenário para outro mundo pós-apocalíptico. O mundo de Mad Max. Aqui os atores se transformaram em sobreviventes. Num planeta com poucos recursos de um futuro sombrio, mas assustadoramente fácil de reconhecer. Violência e escassez de água, comida e combustível. Ideias que pareciam apenas ficção na cabeça do diretor George Miller, quando lançou o primeiro Mad Max 45 anos atrás. A gente se esforçou para criar esse mundo da maneira mais impressionante possível, para o público realmente se sentir parte da história. A gente tem que tirar o chapéu para ele, porque essa realidade de conflitos que ele imaginou 45 anos atrás está mais perto de acontecer do que nunca, se o planeta não tomar jeito. Esse é o 5º filme da saga, que traz de volta toda a fúria das máquinas, carros e motos no meio do deserto. Conta a origem de Furiosa,
a rebelde do braço biônico, interpretada por Anna Taylor-Joy, que quando criança foi raptada pelo líder dos motoqueiros, Deleuze, interpretado pelo ator Chris Hemsworth. Those motorcycles. Pergunto se eles dirigiram mesmo aqueles veículos. Tivemos que aprender a fazer tudo, mas é claro que algumas cenas eram tão perigosas que só os dublês mesmo podiam fazer. There's 50 people. Tem toda uma preparação em segurança, mais de 50 pessoas para garantir que tudo dê certo. O público e os turistas tiveram uma chance de ver de perto essas máquinas no desfile pelas ruas de Los Angeles, como esse casal de brasileiros, Marta e Carlos, que estavam passeando por ali. Carlos, ver ao vivo, né? Como eles estão de verdade, assim, nossa. E com essa nova versão agora, com mais tecnologia. O americano John veio só para isso. O mais legal desses filmes é que você consegue fugir da realidade, né? Então, viajar para esses outros mundos e universos. É para ir e se divertir. Rio de Janeiro, o mistério está sem resposta há quase 3 meses. A Polícia Civil procura uma mulher de 54 anos, vítima de um suposto sequestro em Petrópolis, na região serrana. O marido dela, herdeiro milionário, chegou a pagar o resgate, mas a Nikki desapareceu. 29 de fevereiro, 11h08 da manhã. Essas são as últimas imagens de Anique de Almeida Peixoto Edi, de 54. Ela chega neste carro preto ao estacionamento de um shopping em Petrópolis, na região serrana do Rio. 20 minutos depois, está na praça de alimentação, sempre falando ao celular. Em seguida, entra por um corredor a caminho da saída. Do lado de fora, passa por uma calçada e atravessa essa rua. Depois disso, Anique nunca mais foi. E a família dela passou a viver uma trama de mistério, traição e crimes. O aviso de que Anique havia sido sequestrada chegou por mensagem no telefone do marido, no mesmo dia do desaparecimento. Eram várias ameaças enviadas de um número de celular que era usado por Anique. Estamos com sua mulher, está bem, nada irá acontecer com ela, só depende de você seguir as nossas instruções. Não fale com ninguém, não envolva a polícia. Os supostos sequestradores exigiram uma fortuna como resgate. O valor, bem específico, iria chamar a atenção da polícia depois. 4.600.000 reais. O pedido revelou que os criminosos sabiam da condição financeira da família. Benjamin Cordeiro Edi, de 78 anos, o marido de Anique, é um dos herdeiros de um grupo que administrou universidades no Rio de Janeiro. A troca de mensagens continuou nos dias seguintes. Um outro detalhe também levantaria suspeitas mais tarde. No dia 1º de março, os supostos sequestradores dizem que o marido de Anique, Benjamin, tem que pegar o carro dela, que ficou no shopping, e falam para ele pedir ajuda a um homem identificado como Gordo. 4 dias depois, Benjamin alega dificuldades para fazer o pagamento, por causa do volume de dinheiro. Os sequestradores escrevem: vamos ser razoáveis, entregue em mãos 2.650.000 e manda 4 bitcoins, uma moeda virtual com valor aproximado de 340.000 reais por unidade. E de novo sugerem que o Benjamin deve recorrer ao mesmo óleo. O Gordo pode te ajudar também com o Bitcoin. Gordo é um dos apelidos de Lourival Correia dessa estatística, também conhecido como Tati. Lourival convivia com a família de Benjamin e Anique havia pelo menos 3 anos, dentro da casa deles, que fica aqui em Petrópolis, na Serra Fluminense. Ele chegou apresentado por um enteado que namorava a filha do casal. Passou a fazer pequenos serviços de informática, mas ganhou a confiança mesmo ao se dizer policial federal. Uma mentira. O Lourival, ele conhecia todos acreditavam que ele era sim policial federal. Mesmo que ele tivesse confiança em todos os processos. Sim.